Daniel capítulo 6, nós estamos com isso terminando a nossa participação aqui no REC desse ano. Essa é a nossa última mensagem. Desde já, agradecendo aí a oportunidade de participar, o convívio com vocês, esses momentos de alegria que nós tivemos aqui. A história de Daniel na Cova dos Leões é bastante conhecida. E ela é a última das 6 histórias que Daniel conta no seu livro durante o tempo em que ele viveu como cativo lá na Babilônia. O objetivo de Daniel em compor esse livro, 6 histórias e 4 visões que ele recebeu de Deus, era fortalecer os seus conterrâneos que se achavam cativos com ele na Babilônia e prepará-los para perseguições que ainda viriam. Porque muito embora Ciro, o persa, vai mandar ou liberar os judeus para voltar para a sua terra, eles não voltam como um povo livre, eles voltam ainda vassalos da Pérsia, que depois é derrotada pela Grécia, pelas mãos de Alexandre o Grande, que por sua vez cai debaixo do poderio do Império Romano. Ou seja, daqui para frente Israel sempre será uma nação vassala, ela sempre vai estar debaixo da autoridade de algum país. Houve uma revolta muito grande entre os judeus no período antes de Cristo, cerca de 250 anos antes de Cristo, quando os judeus tentaram se libertar do império ou do governo dos gregos sobre eles. E essa revolta foi encabeçada por um sacerdote chamado Macabeus. E ele e a sua família, então, promoveram uma revolução popular que foi esmagada posteriormente. Mas a história da revolta dos Macabeus está em 4 livros que têm esse nome, que fazem parte dos livros apócrifos da Igreja Católica, não é? Os 4 livros de Macabeus. Mas mostra, então, como, de acordo com a profecia de Daniel, esse povo seria ainda cativo muitos anos. O alvo dele, então, com essas histórias de livramento lá no cativeiro, é encorajar os judeus a permanecer firmes, porque o maior perigo que Israel corria nesse tempo não era de viver como vassalo, um povo tributado, um povo debaixo da opressão de um poder estrangeiro, mas o maior risco era perder a sua identidade como povo de Deus, perder a fé no Deus verdadeiro, perder a prática da verdadeira religião, se aculturar a maneira de viver do mundo ao seu redor. E o que nós vemos aqui no livro de Daniel é um chamado à resistência. Desde o primeiro capítulo, quando Daniel e seus amigos resolvem não se influenciar pela cultura dos caldeus, até essa última história que Daniel conta, quando ele já estava velho, já bem idoso. Apenas para lembrar vocês, o último relato que nós estudamos foi dos amigos de Daniel sendo lançados na fornalha ardente. Depois disso, Daniel regressa à Babilônia e tem um episódio em que o rei Nabucodonosor é acometido de loucura, como castigo de Deus por ter se envaidecido pela construção de Babilônia. E Daniel então fala com ele e diz: Rei, você tem que se arrepender da sua arrogância, você tem que reconhecer que há um Deus nos céus e que você não é Deus, e que Deus reina supremo através de você. Aparentemente, Nabucodonosor não aprendeu a lição. Essa história está no capítulo 4. Ele morre e a dúvida sobre se Belsazar, que aparece no capítulo 5 como rei da Babilônia, era filho ou neto dele. Os historiadores aí não têm muita certeza. Mas Belsazar o substitui e todo mundo lembra aquela história. Daniel fica meio que relegado a um plano secundário e Belsazar, uma noite, resolve dar uma farra, uma festa lá, chama as concubinas, as mulheres, os grandes do seu reino, começa a beber e já chapado, ele manda buscar as taças e os utensílios que o pai dele ou o avô dele, Nabucodonosor, tinha trazido lá do templo de Jerusalém, que eram os utensílios que eram usados no serviço sagrado lá durante a oferta de animais no templo. E ele começa a beber vinho naquelas taças, naqueles utensílios, não é? E dando glória aos seus deuses. E aí aparece aquela mão escrevendo na parede, na caiadura da parede. Mene, mene, tekel, ufarsim, que em aramaico significa aquilo que nós sabemos: o teu reino foi contado, tu fostes achado em falta, e o teu reino então será tirado. E ele ficou muito nervoso, não sabia o que era, e lembraram do tal Daniel, que no período de Nabucodonosor tinha interpretado sonhos. E aí trazem Daniel,
e Daniel se apresenta, e Daniel dá a interpretação e diz a Belsazzar: hoje à noite te tirarão o reino. E naquela mesma noite, Ciro, o persa, comandando um ataque surpresa, com um exército gigantesco, se infiltrou pelas muralhas de Babilônia. Alguns dizem que ele entraram pelos túneis por onde corriam os rios da Babilônia e tomaram a cidade numa noite só. E naquela noite, Ciro ocupou o trono. Não deve ter passado muito tempo que Ciro ouviu falar, então, daquele sábio Daniel, que era de um dos exilados, e que durante o reinado dos antecessores havia, inclusive, predito a vitória da Pérsia, né? Havia dito, né? Disse a Belsazzar que ele seria derrotado. E logo cedo Daniel caiu nas graças do rei Ciro. Já idoso, né? Parece que Ciro reabilita, Ciro traz de volta ao centro do governo e se apega a Daniel, porque viu nele aquelas características que ele queria para um conselheiro, um homem de confiança. Isso não impediu que Daniel fosse severamente testado mais uma vez se ele haveria de ser influenciado ou se ele influenciaria. E o capítulo 6 que nós temos diante de nós é exatamente esse relato de como Daniel, já velho aqui, idoso, ele continua com a mesma disposição que ele teve quando era jovem, adolescente. Não vou me curvar, não vou abrir mão daquilo que eu sei que é verdade, da minha identidade, da minha fé, daquilo que eu aprendi dos meus pais, eu permanecerei firme em meio a todas as pressões. É isso que eu quero ver com vocês nessa manhã. O relato começa de 1 a 3, contando quando Daniel servia na corte do rei Dario, que eu falei Ciro, Dario, mas é que são provavelmente a mesma pessoa, né? Dario o Medo ou Ciro o Persa. Aqueles reis, eles tinham nomes tinham nomes diferentes. Eu preciso dizer que há discussão a respeito disso, né? Alguns acham que Dario era um e Ciro era outro. Alguns acham que Ciro era o imperador e Dario era o comandante em chefe. Então, há muita incerteza a respeito disso. Mas eu vou pela linha de que Dario e Ciro são a mesma pessoa. Era o comandante supremo, o rei supremo do reino Medo-Persa. Bom, o relato está aí no verso de 1 a 3. Vamos ler, então. Ele ambienta a nossa história. Dario, vamos ler o verso anterior, né? O verso 30 do capítulo 5. Naquela mesma noite, aquela noite que apareceu os dedos escrevendo na parede e que Daniel profetizou o fim do reino, Belsazzar, rei dos caldeus, foi morto. E Dario, o Medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Dario, agora continua a leitura, decidiu constituir 120 sátrapas. Ninguém sabe direito o que é que isso significa dentro da administração ou da estrutura dos reinos daquela época. Seria uma espécie de vice-presidentes ou vice-governadores, gente muito próxima ao rei, com bastante autoridade. O rei Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino, lembrando que era um império mundial. Os medos e persas, ao conquistarem a Babilônia, eles já tinham conquistado todos os reinos ao redor, e era agora o grande poderio internacional. E sobre estes 120 sátrapas, colocou 3 presidentes, entre os quais Daniel era um. Veja que privilégio, ele deu a Daniel, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então a estrutura era essa, o rei, debaixo dele 3 presidentes, e esses 3 presidentes administravam as províncias através dos 120 sátrapas. Então mesmo Daniel, estou lendo o verso 3, se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. A gente não sabe direito o que é que Daniel quis dizer com isso, ou o biógrafo de Daniel quis dizer com isso, mas alguma coisa havia em Daniel que o fez destacar-se diante do rei, entre os 3 presidentes e os 120 sátrapas. A experiência de Daniel, o temor de Daniel, o respeito de Daniel, a honestidade de Daniel, a sua transparência, a sua fidelidade ao seu Deus, todos aqueles benefícios que uma vida de piedade e comunhão acabam produzindo no nosso caráter.
Quando uma pessoa ama a Deus, serve a Deus, se dedica a Deus de todo o coração, isso vai transparecer. Um espírito excelente, uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa confiável. E o rei percebeu isso. E o rei se apegou a Daniel e ele queria destacar Daniel acima de todos os demais colegas da administração. E a gente fica ainda mais impressionado quando lembra que Daniel, ele era do povo conquistado. Ele não era um medo, ele não era um persa, mas ele era um judeu, um daqueles muitos povos que haviam sido conquistados, não é? Membro de uma raça destruída. Geralmente o que acontecia quando um rei tomava outro é que ele acabava com toda a corte, não é? Acabava com todos os conselheiros anteriores e tudo, e colocava gente da sua própria raça no lugar. A gente já viu isso. Daniel deveria ter sido morto ou banido pelos medos. Em compensação, aliás, em contraste, ele encontra favor diante de Dario, e mesmo acima dos seus próprios administradores, não é? E Deus, então, soberanamente o coloca no posto da mais alta confiança. Talvez Dario tenha ouvido dizer, olha, esse Daniel, ele profetizou a tua vitória. Ele disse que você haveria de destruir o reino babilônico. E Dario disse, é melhor ter um cara desse perto de mim, né? Aí puxou para perto, disse, você vai ficar aqui comigo, né? E eu não vejo você como inimigo. Bom, apesar de todo esse favor e dessa misericórdia que Daniel recebeu, isso não evitou que Deus o testasse mais uma vez, com relação à sua fidelidade. E aqui nós já temos uma lição muito importante, não é? Nunca chegaremos a uma época em que os testes da nossa fé serão cessados. À medida que os anos avançam, talvez essas pessoas tenham experiência, não é? Os jovens olham para os mais avançados em idade e pensam que quanto mais a gente anda com Deus, mais a gente aprende de Deus, mais intimidade a gente tem com Deus e mais Deus pega leve com a gente. Não é, não é verdade, não é? As privações, provações, tentações e desafios são colocados diante de nós, nossa vida toda. Até o último dia em que nós estivermos aqui nesse mundo, a nossa fé será testada, será provada. E o caso de Daniel aqui deixa isso muito claro. O que aconteceu é que Daniel tinha inimigos. Sempre tem gente invejosa, tem gente que não achava correto. E olhando do ponto de vista deles, dá para compreender como é que o rei Dario favorecia um estrangeiro e o colocava na administração em detrimento de outros do povo que poderiam fazer a mesma coisa. Nos versos 4 a 5, nós lemos como alguns inimigos de Daniel, movidos de inveja, procuraram achar um jeito de arruiná-lo e destruí-lo diante do rei. Versos 4 e 5. Então os presidentes, que eram os outros dois, não é? E o presidente e os sátrapas, que eram 120, começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Então, a estratégia era muito simples, era achar algum erro em Daniel, algum erro contábil, uma conta que não fechava, Daniel desviando dinheiro, Daniel se aproveitando da posição dele, né, e recebendo propina e comprando sítio e apartamento triplex, alguma coisa desse tipo, né? Eles estavam procurando achar alguma coisa desse tipo na administração de Daniel. Mas, olha o texto, não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque Daniel era fiel e nele não se achava nenhum erro, nem culpa. O que impressiona aqui é que Daniel está servindo ao rei de uma potência estrangeira, servindo a um reino que no passado havia destruído o seu próprio povo. E mesmo assim, Daniel faz o seu trabalho da melhor maneira possível. Porque ele estava servindo a Deus e não a Dario. Ele sabia que o seu trabalho era um serviço a Deus. Ontem, no tiro ao alvo, na Roda Viva, nós tivemos uma pergunta a respeito da pessoa que se sentiu chamada queria servir a Deus de todo o coração, mas queria ser advogado. E a resposta que os colegas deram foi maravilhosa, seja o melhor advogado do mundo. E você tem um exemplo aqui, de Daniel, que era um administrador,
Esse é o dom dele. Não é? Daniel era um administrador, era um sábio. Ele mesmo, no meio de um ambiente hostil, ele serve a Deus de todo o seu coração. Ele não se corrompia, ele não participava na corrupção, que certamente havia e sempre houve, né, em todos os reinos. Ele era um homem reto, ele era fiel a ponto dos inimigos não acharem absolutamente nada contra ele. E eles desistiram desse plano, mas resolveram seguir por outro caminho. O verso 5. Então esses homens, inimigos de Daniel, disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Aqui eu esqueci de dizer uma coisa que eu acho que é importante. De vez em quando chega um membro da igreja, né, para o pastor e diz assim: pastor, ore por mim porque eu perdi meu emprego. Perdi meu emprego. Ah, ele diz: perdeu o emprego, meu irmão? Por quê? Não, pastor, é porque o meu patrão ele é preconceituoso. Né? Eu sou evangélico e ele não gosta de evangélico. Ele fica me perseguindo, fica achando motivo, achando coisa, e tanto fez que acabou me botando para fora porque eu sou crente. Aí o pastor conhece o dono da empresa, liga para lá e diz: fulano, você demitiu um membro da minha igreja e tudo mais? Quem é? Disse: fulano e tal. Ah, pastor, o cara só chega atrasado, não entrega relatório, é preguiçoso, é um péssimo empregado, é o pior empregado que eu tenho aqui. Fica falando, fica o tempo todo lá no WhatsApp, no tempo do trabalho todo. Né? Quer dizer, o cara foi demitido não é porque era cristão, ele foi demitido porque é um mau empregado. Aí vai lá na igreja, né? Ficar se queixando diante do pastor, pedir oração, orem por mim e tudo mais. Não é o caso de Daniel. Daniel foi o melhor empregado do rei Dario. Ninguém tinha nada contra ele. Nada. A não ser agora isso aqui, quando eles dizem: vamos procurar algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Porque todo mundo sabia que Daniel adorava um Deus que não era os deuses da Babilônia e nem os deuses dos medos e persas. Daniel adorava exclusivamente o Deus de Israel. Então o testemunho dele era conhecido, a vida dele era transparente. Daniel estava disposto a servir aí, mas ele adorava ao Deus dele e ele não se curvaria diante daqueles outros deuses. E aqui, então, esses homens resolvem uma estratégia para pegar Daniel exatamente naquilo que Daniel considerava a coisa mais preciosa, que era a sua fé e o seu relacionamento com Deus. Do verso 6 até o verso 9, nós temos aqui o registro de como esses homens conseguem convencer Dario a passar um decreto absurdo, mas cujo alvo era destruir Daniel. Versos 6 a 9. Esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordarem que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Os reis medos e persas, eles eram considerados como filhos de Hormuz, que era o chefe dos deuses da Pérsia. Na Babilônia era Bel, né? Casado com Melita, a deusa Melita, e os reis eram considerados como filhos. Mas agora, nos medos e persas, é outro deus, é o Hormuz. Então, Dario era considerado como sendo filho de Hormuz, como sendo divino. Bom, aqui esses homens maus apelaram para o ego de Dario e também para uma estratégia que parecia politicamente boa, ou seja, fortalecer a autoridade de Dario sobre o reino recém-conquistado. Então, dar a ele um status de divindade durante 3 dias, para que nesse período ficasse estabelecido que ele, de fato, era o imperador supremo e que todos deveriam obedecer. Então, do ponto de vista de Dario, ele não percebeu dificuldade nenhuma, né? Todo o ambiente estava preparado, desde a concepção de que os reis governavam pelo decreto divino, eram filhos dos deuses, até a necessidade de impor a autoridade dele àqueles povos que ele havia acabado de conquistar. Agora, o alvo da lei, na verdade, era outro. Esses homens não estavam interessados em fortalecer
a identidade de Dario como chefe supremo, nem tinha outra visão, qualquer outro objetivo político. O que eles queriam era pegar Daniel. E vocês veem que isso aqui é política, né? Isso funciona até o dia de hoje. De repente você vê o governo passando uma lei, saindo, ou aparece um projeto de lei, parece até muito legal, mas a verdadeira intenção está nos bastidores. Quem eles querem pegar, quem eles querem atingir, a quem eles desejam beneficiar. Então essa é a política do mundo. E frequentemente ela é usada para pegar os cristãos, para prejudicar os cristãos. E foi o que aconteceu aqui. Visava alcançar Daniel e os demais judeus. Essa lei só prejudicava Daniel, porque os demais povos, como nós já dissemos aqui, eram politeístas, adoravam muitos deuses. E esses deuses não concorriam entre si, eles dividiam seus adoradores. Então, adorar o rei Dario e orar ao rei Dario durante 30 dias, qualquer adorador de Ormuz, de Bel, de Baal, de Dagon, de Renfã, poderia fazer sem prejuízo nenhum para a sua religião, para a sua consciência. Mas essa lei pegava exclusivamente Daniel e os demais judeus. Pegava exclusivamente Daniel e os demais judeus. O que você tem aqui, como eu disse, é um paradigma da perseguição religiosa do Estado contra a igreja, que começa naquela época e continua até os dias de hoje. Algumas leis que são passadas, às vezes em nome, um exemplo, nos Estados Unidos, escola pública. Então, primeiro amendment lá da lei americana, que fala da liberdade de expressão e de religião, da liberdade individual, de ir e de vir e tudo mais, é uma lei que garante ao cidadão todos esses direitos. Aí o que é que se interpreta? Passaram a interpretar isso. Que o proselitismo é uma quebra dessa lei. Na hora que você chega para uma pessoa para tentar convencê-la que a religião dela está errada e que a sua está certa, você está quebrando a liberdade de religião daquela pessoa. Por isso é proibido evangelizar nas escolas. Passar essa interpretação da lei. Então, o evangelismo nas escolas públicas, ele é feito assim com muita cautela pelos cristãos, porque tem essa lei que é baseada aparentemente numa coisa boa, resguardar a liberdade de expressão de todo mundo. Então, você tem o direito de ter a sua religião que quiser. Eu não posso chegar para você e dizer, olha, a tua religião está errada e você tem que crer em Jesus, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não, isso quebra da primeira emenda da Constituição, não pode, né? Eu tenho a minha religião, você tem que respeitar a minha religião. Então, parece ser uma coisa boa, mas ela visa pegar e impedir o trabalho evangelístico e a difusão do cristianismo nas escolas públicas, por exemplo. Daí, então, a proibição de orar, porque nas escolas públicas, antigamente, se orava antes de começar as aulas. Agora não pode mais. Por quê? Porque só os cristãos vão orar. Então, deixa fazer. O muçulmano também pode orar, o judeu pode orar, e assim por diante, não é? E por aí vai. São leis que são passadas que a gente não percebe, só mais adiante a gente sente a pancada, né? Porque na hora a gente não vê, mas adiante a gente sente a pancada. Então isso continua sendo feito até o dia de hoje, até o dia de hoje. Bom, Daniel resolveu desobedecer. Ele que era fiel, era mais ou menos assim, rei, eu sou fiel enquanto se eu não mexer com meu Deus e a minha fé. Então, no mais, eu sou fiel ao Senhor, mas a minha consciência ela está presa ao Deus Altíssimo, ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Verso 10 diz aqui que quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, e note que isso foi feito sem a presença dele, porque ele era um dos presidentes. Então o rei fez uma cerimônia, assinou o documento, Daniel nem foi convidado. Ele soube que a coisa tinha sido feita e armada pelas costas. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Ele não foi lá brigar com o rei, não. Ele não foi lá tomar satisfação com os outros, não. Ele voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Esse é um costume que Daniel aprendeu quando ainda era bem mocinho lá em Jerusalém. 3 vezes por dia o judeu piedoso costumava, onde estava, voltar-se para o templo e orar a Deus, gastar um tempo em oração com Deus. Você vê isso refletido, por exemplo, nos Salmos. Eu esqueço agora qual é o Salmo onde Davi diz, 3 vezes por dia
te louvarei. Várias outras vezes nos Salmos diz assim, de manhã, de noite, a ti levantarei a minha oração. Então, o judeu, temente a Deus, pelo menos 3 vezes por dia, a hora da oração, ele parava o que estava fazendo, se estava em Jerusalém, ele ia ao templo e ali ele orava e buscava a presença de Deus. Daniel estava muito longe, o templo estava em ruínas, mas o quarto dele tinha janelas que abria para o lado de Jerusalém. Então ele se ajoelhava diante daquela janela aberta, levantava as mãos aos céus e ele orava a Deus 3 vezes por dia. Era esse o seu costume, era um homem de oração. E quando saiu aquela lei que dizia que oração era só para o rei Dario, se você tinha algum pedido, alguma oração, você tinha que orar para o rei Dario, Daniel simplesmente ignorou e continuou a fazer aquilo que ele sempre fez. E aqui você tem também o paradigma do que a gente chama de desobediência civil. O cristão, na Bíblia, é ensinado a obedecer às autoridades, com uma única exceção, quando essas autoridades nos obrigam a ir contra a nossa consciência, quando elas nos obrigam a ir contra aquilo que nós cremos. Então, nesse ponto, a desobediência é justificada. Alguns exemplos para mostrar isso. As parteiras do Egito. O rei Faraó mandou que todos os meninos hebreus fossem mortos. As parteiras desobedeceram ao rei e, graças a isso, Moisés escapou. Sabemos disso. No tempo do Novo Testamento, o Sinédrio proibiu que os apóstolos pregassem em nome de Jesus em Jerusalém. Eles disseram, vocês estão enchendo Jerusalém com essa doutrina. Os apóstolos saíram de lá do Sinédrio para pregar o evangelho nas ruas. Foram presos, chicoteados, ameaçados, mas eles não obedeceram à ordem do rei. E através da história, muitos outros exemplos podem ser ditos de cristãos, como os primeiros mártires, que desobedeceram ao edito do imperador Nero e dos demais para adorar o imperador e que foram lançados aos leões, que foram queimados vivos, decapitados, mortos ao fio da espada, mas eles não cederam, desobedeceram às ordens superiores, porque a nossa consciência está presa diante de Deus. Então, nós hoje no Brasil, breve, nós vamos ter que fazer muitas escolhas. Quando vai ser o momento em que o movimento LGTBYWKJ, quando eles conseguirem impor leis ao nosso país, do tipo assim, nenhuma igreja pode recusar a oferecer os seus precintos ou o seu líder religioso dar a bênção sobre o casamento gay. Porque caminha para isso. Não pode, é preconceito. O que é que eu, como pastor, vou fazer? A minha intenção, se Deus me der graça, é em Cana. É em Cana. Pretendo ir para a cadeia, espero que não em Curitiba, para determinadas companhias, mas eu pretendo ir em Cana. Não vou obedecer esse tipo de coisa, não vou. Então, Deus me dê graça para isso. Mas a sociedade ocidental caminha para isso. O Estado se impondo, querendo nos influenciar, esse é o ponto, inclusive, de todo o encontro, querendo nos influenciar e fazer com que nós esqueçamos quem nós somos, que nós vendamos a nossa lealdade e nos tornemos traidores de Cristo. É isso que eles querem. Mas, com a graça de Deus, nós vamos permanecer como Daniel, firmes, 3 vezes ao dia, orando como sempre fizemos, confiando em Deus em nossas devoções regulares e dispostos a enfrentar, se possível, a morte pela nossa fé no Senhor Jesus. Do verso 11 até o verso 18, nós lemos então de como os inimigos parecem triunfar. Eles apanham Daniel e o inculpam diante do rei, que passa então a sua sentença. Vamos ler de 11 a 18. Aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel, estava tudo organizado. E o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Chegaram na hora, eles sabiam inclusive os horários em que Daniel orava. Então pegaram em flagrante, Pegaram em flagrante Daniel desobedecendo ao rei, porque estava orando ao seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real e perguntaram ao rei, não é verdade que o senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, e não ao senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? E o rei respondeu, sim, o interdito está em vigor,
segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar, que não pode ser revogada. Esse era um costume da cultura medo e persa, que quando o rei baixava um edito, nem mesmo o rei podia revogar aquele edito, né? Era a lei dos medos e persas que não podia ser revogada, né? Não podia ser revogada. Então eles disseram ao rei, estou no verso 13, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, daquele povinho que Nabucodonosor conquistou e que trouxe como exilado para cá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração ao Deus dele e não ao Senhor. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste. Compare com Nabucodonosor, quando descobriu que os 3 jovens não iriam adorar a estátua de Nabucodonosor. Diz lá o texto que Nabucodonosor ficou irado, né? A cara dele mudou. Mas aqui Dario ficou triste, porque agora ele percebeu que tinha sido enganado. Ele tinha sido manipulado. Tinha sido usado pelos interesses dos seus subalternos. Né? Foi apanhado numa armadilha, porque ele gostava de Daniel, ele tinha apreço por Daniel. O rei ficou triste e decidiu livrar Daniel. Tão triste ele estava que resolveu fazer o que era impensável, né? E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Não é dito aqui que empenho foi esse, mas imagine que foi do tipo assim, reuniu o conselho dele, a corte, e disse, olha, eu fui enganado aqui, eu passei uma lei aqui que eu pensei que estava beneficiando o reino, mas agora eu estou vendo que tinha fins políticos. Estão querendo derrubar um dos conselheiros mais importantes do reino, que é Daniel. Não tem um jeito disso voltar atrás? E os outros disseram, rei, o senhor assinou, não tem jeito, é o nosso costume, lei dos medos e persas, não pode revogar, não tem como o senhor voltar atrás nisso aí. Aqueles homens, verso 15, não é? Aqueles que tinham promovido tudo isso, foram juntos ao rei e disseram, lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Aí o rei viu que não tinha jeito. Vocês percebem que já é uma diferença aqui no sistema de governo, né? Nabucodonosor era rei absoluto. O que Nabucodonosor teria feito era mandado assar esses caras, né? Porque ele gostava de uma fornalha, né? Nabucodonosor tinha mandado assar os caras. Mas na Média Persa, o rei, ele governava, era mais um parlamento. Ele era rei, mas ele tinha que governar junto com aqueles presidentes e conselheiros. Então, uma espécie de conselho, né? Ele precisava do apoio político daquele pessoal. Não era um rei absoluto como era Nabucodonosor. Então, finalmente, verso 16, o rei ordena que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. Nabucodonosor matava os inimigos assando, né? E Dario e os medos e persas, o método predileto de execução era através da cova dos leões. Naquela época, a caça de leões era um esporte, e os poderosos guardavam e tinham zoológicos particulares, onde os leões, então, eram os animais mais cobiçados. E certamente ali no reino, lá na Babilônia, havia essa criação de leões, especialmente para esse fim, né? Era assim que os inimigos do rei eram devorados. O rei, então, no verso 16, ordenou que jogassem Daniel, não sem dizer antes, final do verso 16, o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Né? Veja o coração desse rei. Ô Daniel, espero que esse Deus a quem você é tão apegado, esse Deus por quem você está disposto a morrer, eu espero que esse Deus veja a sua devoção, que esse Deus veja o quanto você é leal a Ele e que Ele, em recompensa, livre você da morte, porque eu não posso fazer isso. Então, sua última esperança é Deus, Daniel, que Ele, a quem você serve tão bem, tenha misericórdia de você. E aí manda que Daniel seja jogado. Aí do verso 17 em diante, a gente tem... aí no verso 17 nós lemos como... Ué, cadê o verso 17? Sumiu da minha Bíblia? Está aqui. Verso 17. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. E o rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes. Aquilo que eu falei, ele não governava sozinho.
Então, o selo dele e dos homens importantes que estavam com ele, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. A coisa foi muito bem tramada, né? Não tinha saída. Não tinha saída mesmo. Então o rei se retirou para o seu palácio e passou a noite em jejum. Muito triste o rei com tudo aquilo. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. Era assim que se vencia a insônia naquela época, com a playlist, né? Estava com insônia, chamava os instrumentos, os caras tocavam e o rei, né, caía no sono. Aí ele disse, não quero instrumento não. Hoje à noite eu vou passar a noite em jejum, em claro, né? Eu não sei, talvez ele estivesse lá falando com os seus deuses ou sei lá o quê. Mas, de qualquer forma, isso mostra a compaixão que o rei tinha de Daniel. Do verso 19 em diante, nós lemos como Deus interferiu, de fato, Deus atendeu a fidelidade de Daniel e interferiu, salvando e exaltando diante do rei e diante dos seus inimigos. Verso 19, pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. E ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. É interessante isso, o rei tinha esperança, né? Parece que ele também tinha confiança no Deus de Israel. E o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Humanamente era impossível um ser humano ser jogado numa cova de leões famintos, né, que são treinados exatamente para isso, mas o rei aqui acredita no milagre, ele está aberto para essa possibilidade. E qual não foi a surpresa dele que, em vez de ouvir, ele ouviu a voz de Daniel. E o Daniel disse, verso 21, que o rei viva eternamente. Era essa forma de saudação no Antigo Oriente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó Rei. Naquela noite, porque foi no final da tarde, né, nós lemos aqui que o rei tentou durante o dia todo, né? Então foi no final da tarde que Daniel foi jogado na cova dos leões, e a porta fechada, né, com uma pedra. Então Daniel é jogado ali, e naquele mesmo instante o anjo do Senhor se manifesta dentro da cova dos leões, né? E os leões todos recuam diante daquele que é mais poderoso do que eles. Mais uma vez a gente vê aqui o anjo do Senhor atuando no coração da Babilônia. É o mesmo anjo que foi para a fornalha junto com os 3 amigos. E eu já sugeri a vocês que esse anjo aqui é o mesmo que em outras passagens do Antigo Testamento é referido como o anjo do Senhor, e que, diferente dos outros anjos, ele aceita a adoração, ele fala como se fosse Deus, e é considerado como se fosse a presença do próprio Deus. Por isso os estudiosos acham que o anjo do Senhor era, na verdade, Deus Filho. É uma cristofania, uma manifestação de Cristo antes da sua encarnação. Então o próprio Filho de Deus esteve ali na cova dos leões. Acalmou os leões e, quem sabe, passou a noite batendo papo com Daniel, conversando sobre as coisas do reino, não é? Não é interessante que logo depois disso aqui, Daniel tem aquelas visões, né? Vem o relato das visões de Daniel. São os próximos capítulos, Daniel registra as visões que ele recebeu do futuro. Quem sabe foram todas dadas naquela noite em que ele passou ali sentado com o Filho de Deus, conversando sobre as coisas que haveria de vir. E com isso ele diz a Daniel, ele diz ao rei, o meu Deus me encontrou inocente e eu sou inocente diante de ti, ó rei. Não sou culpado de nenhum crime, nenhum delito contra ti. A reação do rei está aí do verso 23 até o verso 28. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem
E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Agora um fator novo havia aparecido. O rei não ia mudar o decreto, mas apareceu um elemento novo. Ficou claro que aqueles homens haviam tramado contra Daniel, se valendo do rei, né? Então, eles foram considerados como traidores de Dario. E agora a situação era outra. Eles foram trazidos e foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. É bom você lembrar disso quando o seu amigo ateu ou inimigo da Bíblia chegar para você e dizer assim, mas a nação de Israel, quando invadia os povos, matava homens, mulheres e crianças. Aí você pode lembrar que isso não era uma prática só dos judeus, não. Aqui você está vendo os medos e persas fazendo a mesma coisa. Pegaram os homens, as mulheres que não tinham nada com isso, e os filhos, e foi todo mundo para a cova dos leões. Então essa era a prática do Antigo Oriente. Ou seja, quando o pai fazia errado, a família toda pagava. Quando fazia certo, a família toda era exaltada. Então, em vez de você... Porque às vezes o pessoal diz, né, que o Deus de Israel era um Deus cruel, só ele fazia isso. Olha como eram os deuses dos medos e persas. Olha como era a cultura daquele povo também, antes de você aceitar esse tipo de crítica que eles fazem, desconhecendo a arqueologia, desconhecendo a história e os costumes dos povos antigos. Mandaram a família toda para dentro da cova dos leões. E os leões, diz aí o texto, ainda eles não tinham chegado no fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. O bichinho tinha passado a noite com fome, né? E agora chegou o breakfast. E eles pularam no breakfast e acabaram com tudo, né? Aqui está a vitória de Deus sobre os seus inimigos. Agora vocês notem que, diferente de uma determinada música evangélica que incentiva a gente a ver a queda dos inimigos, né? Daniel, em nenhum momento aqui, ele orou a Deus pedindo a derrota dos seus inimigos, ou que Deus se vingasse dos seus inimigos, ou que Deus mostrasse que Daniel estava certo e ele errado, mas Daniel confiou em Deus e se entregou a Deus. É diferente, não é, da atitude do mundo, né, ou de determinadas religiões que clamam a Deus, né, por vingança e querem mesmo que os inimigos sejam destruídos, que os inimigos sejam derrotados, quando o nosso espírito é outro. O nosso espírito, de fato, é orar pelos inimigos, bendizer aqueles que nos maldizem e fazer bem aqueles que nos fazem mal. Daniel não queria o mal dos seus inimigos. Deus se encarregou de fazer isso. Deus se encarregou de dar a vitória, porque a vingança é de Deus, ela não é nossa. A nós compete nos entregarmos na mão de Deus e dependermos dele. Olha o resultado de tudo, está aí do verso 25 em diante. O rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra. Lembrem que os medos e persas tinham domínio do mundo conhecido da época. O rei então manda um edito, uma carta para ser lida em todos esses lugares, dizendo que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Como eu disse, isso não significava conversão. Apenas que o Deus de Daniel seria incorporado aos deuses que eles já adoravam. Conversão naquela época significava monoteísmo. Você largar os outros deuses e adorar um único Deus verdadeiro, Criador dos céus e a terra, que era o Deus que se revelou a Israel. Mas aqui, na mente do pagão Ciro, não é? Dario, na mente dele, o Deus de Daniel, de todos os deuses que havia e que existiam e que eram reais, ele era o Deus supremo, mas era apenas mais um Deus. Então ele passa esse decreto, né, para que esse Deus dos judeus ele seja respeitado, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Interessante que essas são as palavras que aparecem na primeira visão que Daniel interpretou, que foi do sonho de Nabucodonosor, quando aquela rocha esmaga os pés daquela estátua gigante e cresce e enche a terra, e Daniel explica que aquele é o reino que não será destruído, que é o reino de Deus, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões.
Eu já disse a vocês que, muito provavelmente, você tem aqui a origem daqueles magos que vieram do Oriente para Belém para adorar o recém-nascido rei dos judeus. Eu não tenho dúvida de que foi Daniel que influenciou aquelas culturas. Por onde ele viveu? Não é? Ele atravessa aqui o reinado de 4 reis. E ele influenciou, ele não se deixou influenciar pela cultura daqueles povos, mas ele influenciou, ele ensinou a palavra, ensinou aquilo que ele tinha aprendido a respeito de Deus, do Messias, do reino messiânico, de que o reino de Deus haveria de triunfar sobre todos os homens. E aí Daniel morre, mas o seu ensino permanece, é mantido como tradição. E 600 anos depois, os magos do Oriente, lá daquela região da Caldeia, Mesopotâmia, observando os céus, eles veem uma estrela diferente. Ele diz, peraí, nós temos aqui, procura nos livros aqui de sabedoria, tem alguma coisa aqui sobre uma estrela? E aí eles encontram lá o ensino de Daniel, que é baseado lá em Deuteronômio, uma estrela virá de Judá e aponta para o Messias. E aí eles disseram, olha, isso aqui indica o nascimento daquele cujo reino não terá fim e que o rei Dario decretou para que todos reconhecessem dentro do seu reinado. E eles vieram lá do Oriente para Belém, seguindo a estrela, e eles apresentaram a Jesus aquelas ofertas, né? Então, só para corrigir, eles não eram, a gente não sabe se eram 3, e muito menos não eram reis, eram magos que vieram do Oriente, né? E trouxeram aqueles presentes para Jesus, provavelmente pela influência do ensino de Daniel. Verso 28, terminando, Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o Persa. Então, aqui nesse último versículo, pode parecer que são 2 coisas diferentes, mas no hebraico pode ser traduzido assim, Daniel prosperou no reinado de Dario, sim, no reinado de Ciro o Persa. São a mesma pessoa, não é? São a mesma pessoa. Mas, como eu disse, tem discussão a respeito disso entre os estudiosos. Mas aqui, então, está o fim da história e o que é que esse relato nos ensina. Deixa eu tentar aqui resumir e terminar com uma outra aplicação. Primeiro, Deus está no controle absoluto da história. Embora o seu povo estivesse cativo, embora o seu povo estivesse dominado por um poderio estrangeiro, embora o seu templo estivesse destruído, a sua religião estivesse fragmentada, Deus continuava supremo. Quando tudo parecia ir errado, ele ainda era Senhor. Ele ainda manda o seu anjo, o seu filho, interferir na história e levar a história de acordo com aquilo que ele planejou. Segunda coisa que isso aqui é importante para você, se você não tiver plena consciência disso, que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece errado, você vai ser influenciado em vez de você ser uma bênção. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que Deus permite que os seus servos sejam testados, mesmo com 80 anos, como era provavelmente a idade de Daniel aqui a essa altura. Não haverá um fim para os testes e as provas enquanto você estiver vivo aqui nesse mundo. Elas têm como objetivo fortalecer você, criar caráter, dar testemunho, falar do Deus a quem você serve. Então esteja preparado para enfrentar dificuldades na universidade, no seu trabalho, na família, nos relacionamentos, porque você é crente. Não sofra como malfeitor, maledicente, mentiroso, não. Mas se você sofrer como cristão, dê graças a Deus e não se envergonhe disso. É um privilégio sofrer por ser um servo de Jesus Cristo. Nós aprendemos também que, terceiro lugar, que Deus é o Salvador do seu povo. Nós vimos aqui 3 ocasiões em que Deus resolveu livrar os seus servos fiéis de situações angustiantes. Mas lembramos também que todas as vezes esses servos simplesmente disseram, se entregaram na mão de Deus. Se Deus haveria de livrá-los ou não, era indiferente. Eles continuariam tementes a Deus da mesma forma. O relato bíblico nos mostra outras ocasiões em que Deus não poupou os seus servos. Eu já mencionei o caso de João Batista, que era considerado o maior no reino de Deus. Ele morreu decapitado na prisão. Os heróis da fé. Isaías, segundo a tradição, não está na Bíblia, mas segundo a tradição, Isaías foi serrado ao meio, né, com um serrote, né, ao meio. Outros profetas foram apedrejados. Jeremias foi jogado para morrer num poço de betume, né? Ficou atolado até o pescoço.
e outros profetas que sofreram destino semelhante. Deus não poupou os apóstolos que tiveram morte terrível. Alguns deles morreram na arena, outros morreram decapitados. Diz a tradição que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Outra tradição, não é confiável, mas dizem que João morreu cozinhado em azeite fervente pelos seus inimigos. Deus não livrou. Deus não livrou. Deixou que eles fossem à morte, como ele fez com o seu próprio filho na cruz do Calvário. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade e não a minha. Esse livro nos ensina isso, que nós devemos amar a Deus, influenciar o mundo, não importa o que isso nos custe. Ser influenciados, jamais, jamais. Daniel é um chamado à resistência, resistência à aculturação mundial. Então, queridos, que Deus ajude vocês, que Deus os abençoe. Eu sei que vocês enfrentam situações complicadas, deu para ver por algumas perguntas de ontem, situações difíceis, complexas, mas o princípio é o mesmo. Eu serei fiel a Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus, não importa o que isso me custe. Eu sei que Ele está no controle e que a vitória final é dEle. Por isso eu o amarei e o servirei de todo o coração. Amém? Vamos orar. Ó Deus, Tu és o mesmo. Tu estás no controle de tudo. E nós sabemos que nossa vida é governada pela Tua vontade, como Jesus disse, que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. E nada nos toca que não seja pela Tua vontade e Teu querer. Nos ajuda a confiar em Ti e no Teu amor, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que Te amam, para que nós possamos enfrentar os desafios da aculturação e de sermos influenciados e permanecer firmes, ainda que nós tenhamos que desobedecer aquelas coisas que vão contra a nossa consciência, que vão contra a nossa fé em Ti. Abençoe esses jovens, enche-os do Espírito Santo, daquele Espírito excelente que havia em Daniel, dá-lhes graça e misericórdia em tudo, em nome de Jesus. Amém.